Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias, para levar até a sua casa informações que são agregadoras de valor. E para que tudo seja melhor, a primeira coisa é evocar aqui aí sobre todos nós as bênçãos e a presença de Deus, que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Sem muitas delongas, porque o entrevistado é o cara que eu gosto. E pior que eu gosto, cara, é um afilhado que eu tenho. Só que parece que eu que sou afilhado dele, né? Professor Wallace, sociólogo. Cientista social, onde você vai aprender? É tudo igual, pô. Mentira que não, como diz, não é nada igual. Tudo bem com você, meu querido? Tudo ótimo. Tá, hoje vamos falar de intolerância social. E a minha esquerda voltou depois de um longo período de férias. Não, voltei no longo período de férias não, eu estava trabalhando muito. Ah, então tá. Dono de ótica, agora como é que é o nome da ótica? Não, são Aves, não é ótica não, é loja de óculos, porque as pessoas misturam. Ótica é quem faz óculos de grau. Eu trabalho com moda, então relacionada a óculos de sol. A gente já fez o... Merchan. Merchan aí, ó. Tem que abrir. Você tá bom, mano? Obrigado, Benito, obrigado pela oportunidade de estar aqui com você sempre. E hoje eu tive o privilégio de estar na bancada junto com o professor Wallace, né? Então, hoje Obrigado. Você vai ter vários privilégios aqui hoje. Bom, eu vou só chamar a vinheta. Wallace, está tudo bem contigo? A Joelisa também? Tudo ótimo, tudo ótimo. Pô, faz tempo que eu não vejo Joelisa, cara. Você some. Um dos poucos casamentos que eu fui na minha vida foi o teu, cara. Que bom, né? Porque raramente me convida para casamento, então só vou se me convida, né? Eu convido. Você convidou. E agora vamos para a boda de prata, daqui a 20 anos. Não, só essa. Boda de prata, daqui a 20 anos. E casei 3 vezes com a mesma mulher, né? Sim, quando é que faz 25? Fez 5 agora, não fez? Não. O primeiro casamento que eu casei com ela foi em 2013, o segundo em 2014 e o último em 2015. Tá. Qual foi que eu fui? O primeiro, de 2013, que foi aqui em Porto Velho. Então tá. Bom, falta pouco agora, então falta só 18 anos. Falta. Tá? Sem mais delongas, vou chamar a vinheta e vamos começar a conversar. Por favor, Deus, nossa vinheta. Bom, voltando, como é que tá teu time de futebol lá, o Londrina, tá bem? Não. Tadinho, meu filho vê na internet. Foi para a terceira divisão, né? Foi para a terceira, infelizmente, mas o Tubarão vai subir. E não esquecemos que o Porto Velho vai ser campeão esse ano da primeira divisão do Rondoniense. Eu gosto do Tubarão também. Cheguei a dar uma morada ali em Laguna, então eu conheço bem. A gente sabe como é que é. Tá bom. Está tudo bem com você, né? Graças a Deus. Qual é a sua compreensão? Eu vou começar por aí, tá? Ótimo. Qual é a sua compreensão sobre intolerância? Assim, de maneira genérica, eu acredito que toda forma, né? Assim, as pessoas que não toleram a diferença do outro, né? E eu acho que é uma ignorância, é uma falta de educação da pessoa, entendeu? Essa questão as pessoas não aceitam a diferença do outro e aí cria essa coisa chula, né? Que se chama intolerância, intolerar o jeito que outro se veste, a opção sexual, a cor, são vários. Então, assim, hoje, além do preconceito, tem intolerância. São tudo coisas que andam juntos, na minha opinião. Conceitue e diferencie intolerância e preconceito. Como ele começou a falar, a intolerância é um movimento de não aceitar, né, aquilo que é diferente ou que me causa estranheza. Então eu não aceito e não tenho paciência e tenho um movimento contrário a isso. O preconceito é uma ideia pré-estabelecida que eu tenho de determinados itens. E eles, tanto a intolerância quanto o preconceito, elas se baseiam muito no senso comum, porque são pensamentos que não têm justificativa e não têm fundamentação teórica, né? Se você pegar, por exemplo, a questão do racismo,
Vamos usar um caso clássico na antropologia. Durante o século XIX, um médico americano, que eu não lembro o nome agora, ele provou cientificamente que os negros eram menos inteligentes do que os brancos. E ele fez o quê? Ele pegou crânios, caixas cranianas, né? E enchia de bolinhas de chumbo e mostrava que aquelas caixas cranianas, determinadas caixas cranianas, elas cabiam menos, um volume menor do que outras caixas cranianas. E falava que as caixas cranianas que cabiam menos eram de negros. E isso acabou fomentando o que nós chamamos de eugenia, né? Que era uma ciência para provar isso. E que se baseou Hitler e muita gente lá no final do século XIX, início do século XX. Com o passar do tempo, descobriram que aqueles crânios não eram de negros, né? Então, quer dizer, não havia fundamentação teórica nenhuma para o argumento que ele dizia. Ou então, a questão da intolerância religiosa, né? Que é o quê? Você não aceitar a forma do outro ter uma expressão do divino, né? O preconceito é o quê? Uma ideia que essa questão é errada. Por exemplo, que nós temos hoje, tradicionalmente no Brasil, e que vem sendo fomentado, que infelizmente é fomentado, é incentivado, em relação às religiões afro-brasileiras, que preconceituosamente são chamadas de macumba, não são nem classificadas como religião. Aliás, em 2017 ou 2016, se eu não me engano, um juiz no Rio de Janeiro, como muitas coisas interessantes acontecem no Rio de Janeiro, né? Ele fez uma avaliação de uma causa pedida sobre pais de filhos evangélicos que não aceitavam a aula de ensino religioso. Aliás, na aula de ensino religioso, que fosse ensinado sobre religiões afro-brasileiras, considerando elas como coisas do demônio, né? Então ele deu o despacho lá dizendo até que as religiões afro-brasileiras não poderiam ser consideradas religiões. Agora eu gostaria de saber quando e como um juiz pode fazer uma consideração dessa. Quem cabe fazer essa consideração, e o que o juiz deveria ter feito, é solicitar um antropólogo a fazer a análise correta. Porque para ser religião você tem que ter alguns critérios. Você tem que ter rito, você tem que ter tradição, você tem que ter determinadas formalidades. E todas essas formalidades, quem estuda ciência da religião, vai encontrar dentro da Umbanda ou do Candomblé. Como você vai encontrar em outras religiões. E quando você tem o preconceito, você faz o quê? Você acusa e você exclui a pessoa com uma ideia pré-concebida, sem fundamentação, de que aquela religião, aquele grupo ou aquela expressão, ela está errada e ela não pertence, e por ela não pertencer à sua ideia, ela tem que ser excluída. Isso que o professor falou, isso aí reflete muito, né, o que a gente está vendo hoje na nossa sociedade, né? Estão criando as ideias. Hoje todo mundo quer polarizar tudo, né? Direita e esquerda, negros e brancos, héteros e homossexuais. Então, assim, essa polarização, essa divisão, ela não está sendo saudável para o nosso país. Enquanto eu vejo amigos meus que moram na Europa, nos Estados Unidos, as pessoas lá estão discutindo como erradicar a fome do mundo, né, como resolver problemas mundiais, né, porque essas questões lá são países milenares, né, essas questões na Europa já passou, diminuiu muito, né, essa questão. Enquanto aqui no Brasil a gente está o tempo todo falando da mesma coisa, e polarizando, e criando briga e confusão. Eu acho que a gente tem que aceitar a pessoa, independente da religião, independente do sexo, independente de aceitar ela, respeitar ele como ser humano. E é simples assim, não tem o que ficar
brigando, discutindo, arrumando confusão. As pessoas hoje brigam, se desgastam hoje em rede social falando disso. Eu acho que a gente tem coisa mais importante para discutir do que ficar discutindo a vida do outro. A vida do outro diz respeito a ele, não a mim, nem a minha família ficar discutindo. Eu gosto de cortar o mal pela raiz. Quando a pessoa começa a discutir esse tipo de coisa, eu falo, cara, você não é cientista, não é doutor, você está baseando em quê para falar disso aí? Então, Hoje em dia está baseado no que ele leu na própria internet. pois é. Que é um grande perigo, né? A internet hoje forma filósofos, forma cientistas políticos, formam juízes, Médico, promotores, forma médico. tudo, forma Né? O todo cara mundo. sente uma dor, ele vai no Google. Aí o Google O responde oráculo. para ele. Tudo tá lá. Tudo tá lá. Então, assim... E assim, a pessoa não tem embasamento nenhum para ser preconceituosa, para ser intolerante. Não tem embasamento nenhum, não tem nada científico. Até para a teoria do médico aí que você falou, caiu por terra. Então, assim, nós somos seres humanos. Somos feitos numa forma só, eu acredito, né? Então, é questão de teoria. Agora, você falou dos cultos afros, Umbanda, Candomblé, mas hoje a maior expressão de intolerância está muito generalizado. Será que seria religiosa aqui no Brasil? Qual que você vê como a maior expressão de intolerância? Hoje no Brasil é difícil definir. Aliás, eu vou fazer um parênteses aqui. Não é só no Brasil. É no Brasil e no mundo. É verdade. É difícil definir qual é o maior tema relacionado à intolerância. Por quê? Infelizmente, a história ela apresenta movimentos cíclicos e o que nós estamos vivendo hoje, provavelmente até a quarta década do século XXI, é uma repetição do que nós vivemos nas 3 primeiras décadas do século XX passado. E é muito triste nós percebemos isso, porque foi um momento onde o fascismo, e aí você tem o movimento fascista iniciado por Mussolini e depois seguido por Hitler, que foi o movimento nazismo, né? Que se baseia no pensamento, no senso comum, que gera intolerância e gera preconceito para fazer determinados movimentos. E as pessoas, infelizmente, um dos pontos que eu coloco de maior intolerância hoje é a intolerância contra o conhecimento e contra a ciência. Como o nosso amigo mesmo tinha falado agora há pouco, você não é doutor, você não estudou, e não é só porque você não estudou, é porque você não tem fundamentação, e as pessoas, por causa do advento da internet, nos últimos 20 anos, e do crescimento assustador que ela tem, e até onde ela chega, todos nós, todos são doutores, todos querem dar sua opinião, ninguém aceita a divergência da opinião, e você tem um movimento aí sendo resgatado, que infelizmente as pessoas não perceberam que o movimento fascista, seja ele do fascismo do Mussolini ou do Hitler, né, especificamente, eles não acabaram com o fim da Segunda Guerra Mundial. Eles ficaram adormecidos na Europa e eles foram se reorganizando para depois voltarem. Se você prestar atenção, no final dos anos 70, no início dos anos 80, você tem um ressurgimento dos movimentos neonazistas na Europa. No final dos anos 90, você tem um ressurgimento dos pensamentos ultranacionalistas que fundamentam o fascismo, né? E justamente na hora que a globalização está acontecendo. E aí, foi o comunismo, foi um inimigo do nazismo,
foram os judeus, foram os homossexuais, né? Numa defesa de um certo nacionalismo, e você encontra hoje esse mesmo movimento, né? Você encontra esse movimento nacionalista contra a corrupção, mas a corrupção do outro, porque a minha pode, e as dos meus amigos podem, né? Aí você encontra um movimento de intolerância, que é aquela assim, eu sou branco, eu sou hétero, eu sou cristão. Como se só branco, hétero e cristão compusessem o mundo de hoje, né? Eu particularmente acho estranho, né? O ser humano, ele tem cores diferentes, ele tem cultura diferente, ele tem línguas diferentes, e, na minha opinião, o grande arquiteto do universo, Deus, se ele apareceu de maneira diferentes para os homens, porque cada cultura tem a sua expressão do divino, é porque nós, seres humanos, somos diferentes. Sim. Né? Não quer dizer que essas expressões diferentes não sejam o mesmo Deus. Ele só pode ter aparecido, a minha opinião, só pode ter aparecido de maneira diferente para diferentes grupos, porque ficaria mais fácil para entender. Hoje, olha como é que é. Nós tivemos aí o caso do Roberto Alvim, né? Que fez um discurso, que copiou o discurso nazista. Se você pegar o Goebbels, que é o grande mentor do marketing nazista e da ideologia nazista, você vai ver uma foto do Goebbels, que ele está fazendo um pronunciamento com Hitler atrás, né? E você pega a face, a expressão facial do Goebbels, e você pega do Alvim. O Alvim com o atual presidente atrás. Não estou chamando o atual presidente nazista, pelo amor de Deus, antes que cause alguma intolerância. Eu só estou falando da configuração. Acho que nem ele gostou, tanto que ele mandou demitir na hora, né? Não, ele não mandou demitir na hora, não. Ele mandou demitir por causa da repercussão. Se fosse por ele, o Alvim não saía, né? É outra história. Tá bom, tá bem. Aí, o que é interessante de nós percebermos, quem conhece, trabalha com linguagem, expressão, primeiro que ele fez uma cópia exata. Exata. Ele só adequou as palavras da nomenclatura. Não. Ele nem adequou. Foi uma cópia exata do discurso do Goebbels sobre cultura. E a maneira exata que uma ala hoje da sociedade faz em relação à cultura, né? Aí você pega isso e você vê que se repete em outros setores, né? O próprio ministro da Educação já fez isso, o atual ministro da Educação. Usou expressões e pensamento nazista, e não dá nem para falar que é de senso comum. Mas eu acho que isso aí vai rodar logo, viu? Porque a batata dele mas tá o que eu estou querendo mostrar, observar, é o seguinte, que são coisas que se repetem, e são coisas que nós já deveríamos ter aprendido. É isso que o professor falou sobre as coisas se repetem. Isso eu acho que não só na política, mas em tudo, né? Questão mesmo do que está acontecendo agora sobre o terror, sobre o tal do coronavírus. Então, assim, uma coisa que eu vejo é sempre uma repetição de alguma coisa para poder vir outra logo em seguida sanando esse problema. Então, assim, hoje o mundo eu acredito nessa teoria da conspiração total, ainda sobre a indústria farmacêutica, tudo isso, tudo está conectado, tudo está ligado. Daqui a pouco você vai ver, Benito, vão achar uma vacina, igual foi com a influenza, igual é com todas as gripes do mundo. A gripe normal, ela mata até mais do que esse vírus. Só que criam-se o terror para criar a vacina, o remédio. O remédio, ele fala, é estancar o problema. Então, sempre para poder ter a solução, eles criam o problema já tendo a solução pronta. Então, as coisas vão se repetir sempre, estamos num ciclo vicioso. As pessoas, o subconsciente do ser humano, o cérebro, é algo maravilhoso. Uma pessoa vê uma coisa 10 anos atrás, aí hoje, 10 anos depois, ele repete aquilo porque ele viu há 10 anos atrás,
porque estava gravado no subconsciente dele, ele acha que é uma ideia nova. Então é sempre a gente vendo sempre a mesma coisa. E a questão da intolerância é isso aí, vai sempre se repetir. Daqui 10, 15 anos vão falar disso também, os meus filhos, os netos, e vão continuar falando sobre a intolerância num ciclo vicioso. Tem um... eu trabalho com um filme que eu acho muito interessante, até já citei uma vez aqui. Um filme com Morgan Freeman e o... Eu esqueci, eu já vou lembrar o nome do outro rapaz. Mas o Morgan Freeman ele faz o papel de um dos chefes da Casa Branca, que ele faz ele mantém o diálogo aberto com a União Soviética. O nome do filme é A Soma de Todos os Medos. A Soma de Todos os Medos, com Ben Affleck. É Ben Affleck, muito obrigado. E aí é interessante porque o que nós vamos ver? A questão que você estava falando do terrorismo. Nós estamos achando hoje que o terrorismo só vem do Islã. Isso é um preconceito. Preconceito, concordo. Né? Isso é um preconceito muito grande. O terrorismo não vem só do Islã. Né? O terrorismo vem de várias outras formas. Por exemplo, nesse filme, uma das coisas que eles colocam, né, que é uma ideia, esse filme é da década de 90, para vocês terem uma ideia, que as organizações neonazistas na Europa vão criar uma situação e vão fazer um atentado terrorista nos Estados Unidos e vão culpar a União Soviética. Aí não são nem o Islã, mas na tentativa de iniciar o caos mundial. Né? E o Ben Affleck, ele faz justamente o papel do assessor que consegue perceber tudo isso e que vai impedir. Não é teoria da conspiração, infelizmente é um fato que pode acontecer. E aí o que você percebe hoje? Se alguém puder assistir, que infelizmente não está com acesso no YouTube e ainda não foi passado nos cinemas de maneira geral, existe um documentário que foi passado foi rodado, apresentado o ano passado no Festival do Rio de Janeiro de Cinema, que se chama Fé e Fúria. É um documentário que mostra como o tráfico de drogas ele se ligou às religiões neopentecostais na cidade do Rio de Janeiro e na cidade de Belo Horizonte. Então, o que acontece? Veja bem, não estou falando que os neopentecostais são traficantes. Eu estou falando que o tráfico, houve uma conversão de traficantes às religiões neopentecostais. E aí, nas favelas mineiras e nas favelas cariocas, o tráfico chega e faz o quê? Ele vem e arrasa os terreiros de Umbanda em Candomblé. E eles picham, né? O Senhor é meu Salvador, mensagens bíblicas e tal, paraná, paraná, e fazendo um movimento preconceituoso, intolerante, da mesma maneira que nós vimos o quê? Da mesma maneira que nós vimos sendo feito com os judeus na Segunda Guerra Mundial, da mesma maneira que nós vimos sendo feito nos Estados Unidos após 11 de setembro, com a sociedade muçulmana americana, que não é terrorista, né? Então, quer dizer, do mesmo jeito que o bom judeu paga pelo mau judeu, entre aspas, né? Porque é a maneira que se coloca, o bom cristão paga pelo mau cristão, o bom do candomblé paga pelo mau candomblé, e vai sendo utilizado dessa maneira, e vai repercutindo. Não tem filtro, né, professor? Não tem filtro, e hoje não há paciência para nós pararmos e pensar, e o que está acontecendo? É verdade? Você falou do coronavírus. Eu estava lendo uma reportagem que eu achei muito interessante. O filósofo da Pensilvânia vai entrar pelo cano dessa vez. Porque o que ele não vai pagar para o Caetano Veloso, das ações que ele perdeu no Brasil,
ele vai ter que pagar para alguém nos Estados Unidos chamado Bill Gates. Porque ele está colocando fake news na rede que o coronavírus do Brasil está ligado à Microsoft. No próximo bloco a gente comenta isso, tá bom? Jogo rápido, é no lá, outro cá. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213 0163. O que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. Bom, Bill Gates e o Olavo de Carvalho. Bom, o que nós precisamos saber, antes de mais nada, é que você, telespectador e cidadão, é responsável pela intolerância. Toda vez que você compartilha qualquer tipo de notícia sem buscar a fonte e a veracidade dela, você está espalhando o ódio e a intolerância. E o que acontece justamente foi que o Olavo de Carvalho soltou um fake news dizendo que o coronavírus que está chegando ao Brasil está ligado à Microsoft. O Estado de São Paulo fez até a reportagem, se vocês quiserem dar uma olhada lá depois. E aí o que aconteceu? Muito interessante, o Estado de São Paulo entrou em contato com a Microsoft. A Microsoft disse que não poderia responder porque foi passado para a Microsoft Global, mas que as medidas judiciais já estão sendo vistas pelo departamento jurídico deles. Uma coisa é você fazer uma ação aqui no Brasil com alguém que está morando lá nos Estados Unidos. E a internet não tem fronteira. Agora, uma coisa é você fazer esse tipo de ação na rede, morando nos Estados Unidos e agora tendo que responder para a justiça norte-americana. Já que a justiça brasileira não consegue colocar limite nesse senhor, e até pela idade avançada dele, a gente até entende que ele já está assim, sem condições de... Ele nunca teve uma condição de pensamento clara. Ele teve vários internamentos por problemas de ordem psicológica grave. Mas o que eu estou querendo dizer é que, infelizmente, pela idade, o cérebro acaba não agindo adequadamente às vezes, né? Não é um dos casos, mas nesse caso específico. Mas esperamos que, já que a justiça brasileira não consegue colocar um limite para ele, que a justiça norte-americana coloque. Bom, todo castigo para ele nesse aspecto é pouco, né?
que ele já fez algumas aí no Brasil. Querido, quero te agradecer a tua presença aqui, por essa conversa dialógica que a gente teve, que é só levantar fatos e questões e que as pessoas interpretem da sua forma, né? Acho que a dialógica aqui se fez hoje, não a dialética, porque a dialética tinha que ter... Nós tínhamos que convergir todos num rumo. Aqui não, aqui foi só levantar as possibilidades. E te agradecer por ter vindo. Vem pelo menos uma vez por mês no programa, cara. Vamos organizar. Você é um cara que acrescenta muito e eu gosto de graça de você. Você é como se fosse da minha família. Obrigado. Você tem o que agregar para as pessoas, tá bom? Benito, isso que você falou é importante. A gente precisa ter mais esse tipo de conversa com pessoas, como o professor, né, o Wallace, que entende muito dessa questão do social. A sua formação, professor, Sou cientista social. Cientista social, não é sociólogo. Tá. É porque eu ia falar sociólogo, aí para não falar eu perguntei. Eu sei que eu já fiz essa aqui hoje. Então, e isso é muito importante, nós vamos discutir mais isso nas escolas, nas universidades, sabe? Sair um pouco da internet, entendeu? E discutir mais pessoalmente, conversar mais sobre isso. Que aí a gente vai formando, né? Pessoas com senso crítico, mais inteligente, para discutir essas questões nas redes sociais. Gente, para vocês um grande abraço. E, Benito, queria falar uma coisa, segue a gente lá no Instagram, Alisson Carreiro no Instagram, a gente está com muita coisa legal lá no Instagram. Tá, vem passar depois o endereço. Para ele colocar no rodapé. Exato. Isso aí. E por hoje é só, pessoal, que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor. E eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.